Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste instante, vamos orar ao Senhor e nós convidamos para fazer esta oração ao nosso irmão, o licenciado Valtênio. Oremos. Santo eterno Deus e Pai de misericórdia, te louvamos, ó Pai, por esse dia, o dia do Senhor, onde estamos reunidos para ouvir a tua voz. Amém, Senhor. Abençoa, ó Deus, os irmãos aqui presentes, cada família representada. Traz, Senhor, em paz aqueles que estão se dirigindo ao fim, que possa trazer em segurança e em paz, para que juntos possamos te adorar em espírito e em verdade. Sim, Senhor. Fica conosco, ó Pai, recebe este culto com aroma suave a ti, pois a ti rendemos graças, irmão. Em nome do Filho de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Estaremos lendo o Salmo 92. Os irmãos possam acompanhar em suas Bíblias. E enquanto estão procurando esse salmo, queremos lhes informar que o nosso irmão presbítero Wilson está pregando neste momento na nossa igreja em Vera Cruz, em razão de o pastor Neymar estar impossibilitado de estar naquela igreja, e o presbítero Manuel está com a sua esposa, a nossa irmã Zaine, no hospital português. Ela se submeteu a uma cirurgia, e pela graça de Deus, tudo correu bem, e estejamos orando por eles. Então, leiamos o Salmo 92, que nos diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Estaremos entoando o hino 69 do nosso caderno de cânticos, hino que será projetado para que todos assim possam louvar ao Senhor. Confiança em Jesus, hino 69. Ó sejos bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, ó meu Salvador. Sobre a cruz morreste para me livrar, todo padeceste para
me salvar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Te confio, ó meu Salvador. Só em Ti confio, pois com grande amor nunca desprezaste um só pecador. Todo que contrito a Teus pés se achou, salvação de graça por Ti alcançou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Te confio, ó meu Salvador. Só em Ti confio, és fiel, Senhor, muito constante, firme, sempre amparador. Tua excelsa graça nunca faltará. Quem em Ti confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Te confio, ó meu Salvador. Amém, irmãos? Passamos mais uma leitura da palavra do Senhor. Estaremos lendo o Salmo 93. E após essa leitura, o nosso irmão Diácono André Mauro estará nos dirigindo ao Senhor em uma oração, Salmo 93, que trata do poder e da majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O Teu trono está firme desde então, Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os Teus testemunhos. A santidade convém à Tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Oremos ao nosso Deus. Poderoso Deus, nós te louvamos porque mais um dia que é reservado para a tua oração, para o teu louvor, para a tua alma. Louvamos porque nos interessa, Pai, através do teu sangue, para chegar aqui. Amém, Senhor. Para junto, Pai. Reconhecermos perante ti, primeiramente, somos pecadores, dependemos do teu perdão, da tua misericórdia, permanentemente em nossa vida. Reconhecendo assim, ó Deus, que a cada dia precisamos buscar mais através de orações, leitura da tua palavra, deixar assim, ó Deus, que a cada dia o bem do teu Espírito nossa vida, a tal forma, Deus, que mais e mais vezes possam ser reconhecidos no mundo de uma sociedade tão pecadora, por princípios do teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Dá assim fortalecimento à tua igreja, à tua memória, para que cada vez mais, Deus, possamos ter essas testemunhas usadas por ti, para que mais e mais vidas possam ser alcançadas com o Senhor da tua. Amém, Senhor. Obrigado a Deus, a ti, cada vez recebe assim a nossa adoração, recebe o nosso assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuemos louvando ao nosso Deus, desta feita, entoando o hino
de número 129. Eis de Cristo alçado o estandarte em luz, a divisa ostenta, croa sobre cruz, para a santa guerra quer vos conduzir. Quem queira listar-se sob o rei servir. Eis de Cristo alçado o estandarte em luz, a divisa ostenta, croa sobre cruz. Guerra contra as trevas, guerra contra o mal, contra o vil pecado, guerra divina, guerra contra o mundo que nos quer vencer. Deus promete dar-nos forças e poder. Eis de Cristo alçado o estandarte em luz, a divisa ostenta, croa sobre cruz. Na peleja santa, quem deseja entrar, e a coroa eterna lá no céu ganhar. A quem quer segui-lo, eis que nem Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eis de Cristo alçado o estandarte em luz, a divisa ostenta, croa sobre cruz. Salvador bendito, eu me vou render, só por ti vencer, poder vencer, só contigo morto sempre viverei. Tua cruz eu tomo, meu bondoso Rei. Eis de Cristo alçado o estandarte em luz, a divisa ostenta, croa sobre cruz. Amém, irmãos? Abramos mais uma vez as nossas Bíblias. Desta feita, leiamos o Salmo 91, uma leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares, a igreja os versos pares. Salmo que trata da segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te conduirá nas suas tendas, debaixo das suas asas, a sua verdade será o
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e o áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Nós continuaremos louvando ao Senhor, neste momento, sob a direção do Ministério Adorar, lembrando que no segundo cântico os diáconos estarão retirando as ofertas do povo de Deus. Continuemos louvando ao Senhor. Meus irmãos, graça e paz, amém? Peço que a gente fique de pé para nós louvar nossos louvores. Santo Cântico, se não for para te adorar, para que eu nasci. Cantigo canto, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Cantigo canto, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu vou pra te adorar, pode ver assim. Se eu vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, não vou pra te adorar, pode ver assim. Se eu vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Cantigo canto, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Cantigo canto, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu vou pra te adorar, vai vir assim. Se eu vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu vou pra te adorar, vai vir assim. Se eu vou pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Se eu estou aqui. Se eu estou aqui. Povo, família, recebendo o coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
Senhor, irei. Acima de tudo,
entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. Mais uma vez, Espírito dos céus, darem a tua santa casa, como todos os nomes, eu lembro por isso, Senhor, temos esse privilégio, Senhor, de estarmos caídos, podemos tocar a Ti, Senhor, louvar a Ti, cantar a Ti, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, sempre os teus filhos, Senhor, com os corações unidos, focados aqui na tua santa casa, Senhor, para receber de Ti a tua santa palavra, Senhor, nossas mentes estejam aqui dentro, para assim aprender mais de Ti, Senhor, e sair da terra pela Amém. Amém. Os irmãos permaneçam de pé e abramos nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Leiamos os versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Os irmãos podem sentar e as crianças de 9 anos para baixo estarão indo para a casa anexa à igreja com a nossa irmã Renata. Eu gostaria que os irmãos observassem os versos 1 e 5 de Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Irmãos, a Bíblia fala do homem como estando espiritualmente morto. O salário do pecado é a morte. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: quando vós estáveis mortos no pecado, vos vivificou juntamente com ele,
perdoando-vos todas as vossas ofensas. A Bíblia nos diz que o homem está sem Cristo, espiritualmente morto. A Bíblia diz que o homem necessita de uma nova vida. Em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. O Senhor disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ainda João 5,24, quem ouve a minha palavra, essas palavras foram pronunciadas pelo Senhor Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então aqui, irmãos, nesta carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo seleciona 3 verdades que eu as considero terríveis. 3 verdades terríveis sobre os homens não regenerados, mortos, escravos, condenados. Mortos em delitos e pecados. Mas os homens têm dificuldade em aceitar esta verdade. As pessoas parecem estar bem vivas, até mesmo aqueles que repudiam a Cristo. Elas acham que estão muito bem. Como vou dizer que estou morto, dizem elas, se eu estou vivo? Olha para mim. Como estou morto? Questionam eles. Os judeus disseram numa certa ocasião, nós nunca servimos a ninguém. E quando eles disseram essas palavras, estavam sob o domínio do Império Romano. Então, a vida eterna é a comunhão com Deus vivo. A morte eterna é a separação desse Deus. Entendem? A vida eterna é a comunhão com o Deus vivo. A morte eterna é a separação desse Deus. As vossas iniquidades, nos dizem a palavra do Senhor, fazem separação entre mim e vós. O intelectual, o sábio deste mundo, tem uma mente extraordinária. Às vezes eu escuto alguns debates entre alguns intelectuais bem conhecidos da sociedade brasileira. Eu acho incrível a maneira como eles discursam, como expõem os seus pensamentos. É algo realmente extraordinário. Mas eles não conseguem entender as coisas mais simples do Evangelho. Já perceberam isto? Porque a palavra do Senhor tem a resposta. Porque a palavra da cruz é o que para estes sábios deste mundo? Ela é loucura. Por isso que eles não entendem. O mesmo apóstolo pergunta, onde está o inteligente deste mundo? Onde está o sábio deste mundo? Onde está o inquiridor? Já leram a respeito dessas perguntas feitas pelo apóstolo Paulo? A palavra da cruz, diz o apóstolo, é loucura para eles. Mas para nós, é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Que maravilha termos sido salvos pelo Senhor Jesus. O que está morto, ele não entende estas coisas.
Vamos a um outro exemplo. Um ator, uma atriz, um cantor famoso, tem muito dinheiro, fama, tem um público que o adora, que o tem como ídolo, e, no entanto, vive em um grande conflito existencial. Eu sempre estou vendo, ouvindo a respeito de alguns destes que estão em tremenda depressão, alguns que cometem suicídio, que se enveredam pelo caminho das drogas, um vazio tremendo. Porque sem Cristo, as pessoas estão espiritualmente mortas, suscetíveis a todas estas coisas. E quais as características de quem está morto? É fácil saber. Os sentidos de um morto não funcionam mais. Não podem responder aos estímulos. Não levam nenhuma informação à mente. O mesmo acontece com o morto espiritual. São insensíveis à palavra de Deus. Ele não enxerga as verdades espirituais. Eu lembro que há muitos anos atrás, em nossa igreja ali em Aroeiras, cidade de Aroeiras, no estado da Paraíba, quando eu terminei de pregar, o meu pai comentou comigo: meu filho, eu não sei como as pessoas não entendem esta palavra. E elas não podem entender. Por quê? Porque elas estão mortas espiritualmente. Estão cegos à glória de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento deles. Não enxergam, estão cegos. Mas em Cristo temos o entendimento iluminado, conforme diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 8. Nós entendemos, porque o Senhor tem iluminado as nossas mentes. Sim, os mortos espirituais não ouvem a palavra da verdade. Certa vez o Senhor Jesus questionou os seus ouvintes. Eles estavam sempre questionando. Ele disse: por que não entendeis a minha linguagem? E o Senhor tinha uma linguagem clara, compreensiva, usava de ilustrações compreensivas, que eram as parábolas. Mas os ouvintes não entendiam, e o Senhor questionou: por que vocês não entendem? O Senhor disse: por não poderdes ouvir a minha palavra. Estão surdos à voz de Cristo. Eles não querem. Quando você evangeliza alguém, qual é a reação da maioria das pessoas evangelizadas? Elas não querem ouvir. Elas logo descartam a sua presença. Você observa em suas fisionomias algo que o está desagradando. O que está desagradando a eles? A palavra de vida que você está pregando. Não sentem a fragrância da vida. Os mortos não sentem a fragrância da vida. Isso diz respeito também aos mortos espirituais. Não tem amor por Deus. O Senhor disse: aquele que me ama, o Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você ama ao Senhor Jesus Cristo? Ele disse: aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Não tem nenhum impulso em direção a Cristo. Nenhum anseio pela comunhão com o povo de Deus. Essa característica do morto. Não conseguem chorar. Conheci
na minha terra um senhor que era duro de coração, homem do campo, homem calejado pelas agrúrias da vida, por que não dizer um homem bruto, insensível. Numa ocasião em que ele esteve presente em um culto, a palavra da vida tocou em seu coração e eu vi aquele homem chorar copiosamente. Morto não chora, só os vivos. Eu tenho um primo que me conduziu à igreja congregacional em Aroeiras, Paraíba. Eu estava conversando com o nosso irmão Luiz, e na minha infância só conhecíamos duas igrejas. A igreja evangélica, a igreja dos protestantes, chamada igreja dos crentes, dos novas seitas, dos não sei que diga, e a igreja católica. E o primo meu nos levou à igreja. A nossa conversação aconteceu em casa, conforme já conhecem a história, como nós fomos convictos assim. Mas este primo nosso, ele se desviou do evangelho. Ele não levava as coisas de Deus a sério, pelo contrário. Às vezes tratava as coisas do Senhor com ironia, gozação. E às vezes eu falava para ele do que ele tinha sido na minha vida, conduzindo-me à igreja, e ele levava tudo na linguagem popular, na brincadeira. Um dia, ele visitou uma filha que morava em Curitiba, ele mais velho do que eu, 2 anos, queria nada com o evangelho, não frequentava a igreja, não queria saber do evangelho, mas um dia ele entrou numa igreja ali em Curitiba, Paraná. E a mensagem do Senhor tocou o seu coração profundamente. E a sua esposa me disse que ele começou a chorar. E chorava copiosamente. Não conseguia controlar o choro, derramava-se diante do Senhor. Voltou para São Paulo, porque ele residia em São Paulo. Foi acometido de uma enfermidade. Passou 5 anos enfermo numa cama, com aquela enfermidade degenerativa, em que a pessoa vai morrendo aos poucos. A última coisa a morrer é a mente. E em uma das minhas visitas a São Paulo, eu o visitei. Ele deitado na cama, só mexia os olhos, tinha um aparelho trazido dos Estados Unidos, que ele se comunicava com as pessoas fixando determinadas letras. Uma coisa espetacular. Essa tecnologia, ela é incompreensível a mim. E eu falava com ele e ele me respondia, o corpo todo paralisado. Ali nós fizemos um culto, nós cantamos, oramos, pregamos a palavra e as lágrimas desceram dos seus olhos. Antes de morrer, ele testemunhou do seu retorno ao Senhor Jesus Cristo. Ele pertencia ao Senhor, ele afastou-se do Senhor, mas o Senhor não afastou-se dele, o trouxe e trouxe nestas condições. Irmãos, a palavra, ela gera vida. Só o Senhor pode dar vida ao morto. Seja um morto físico, como o Senhor Jesus fez no passado, seja ao morto espiritual. Uma vida sem Deus, por mais sadia, física e mentalmente que pareça, é uma morte em vida. E assim estão as pessoas.
vivem estando mortas enquanto vivem. O carnaval já começou. Quem veio aí dos bairros para a igreja hoje já perceberam isso aí, né? Cada nome estranho aos blocos, não? E como eles estão vivos fisicamente? Parecem incansáveis. Pulam dia e noite. Eu não sei quanta energia é esta. Energia física. Claro que isso aí está à base de drogas, de produtos alucinógenos. O estoque de Monsters, eu creio que nesse tempo praticamente acaba, não é? Os energéticos, eles precisam de vigor para pular todos estes dias. Vocês já viram que coisa incrível? Mortos pulando, zumbis. Mas é o retrato das Escrituras. O homem está sendo conduzido pelo curso deste mundo, sem condição de nadar contra a correnteza, porque o mundo os atrai. E o mundo tenta também nos atrair. Nós temos um hino que trata disso aí, né? Eis o mundo tentador, diz aquele hino, procurando nos atrair. Estão sendo impelidos pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2, em que no outro tempo andastes, está se referindo a nós, que fomos convertidos ao Senhor, e diz, vocês no tempo passado, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, no ambiente em que você se desenvolveu livremente. Nós vemos nesse período as criancinhas fantasiadas e já pulando, não é? Dançando frevo. É o seu mundo. O mundo em que eles estão se desenvolvendo. O ambiente em que você sente-se perfeitamente em casa. Um ambiente em que você se encontra em perfeita harmonia. O curso deste mundo. Tem que ser louco para deixar aí estes blocos, essa frevioca, e estar aqui ouvindo um homem falar. O sábio deste mundo não entende estas coisas, não. Disse o apóstolo Paulo. Então, o versículo 2 diz assim, vocês, no outro tempo, andavam segundo o curso deste mundo. E diz mais, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera. Vejam o verbo de atuação do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe das potestades do ar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele trata sobre estas potestades. Ele diz, porque não só, está falando para a igreja, não só temos que lutar contra a carne e o sangue, que são inimigos nossos, né? Nossa velha natureza, não só temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem é que está reinando nestes dias? Estas potestades estão bem presentes. O príncipe das trevas deste século. Observaram os vários nomes dados a estas hostes da maldade?
para que vocês mentalizem: principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Coisa terrível, não? Mas não importa os nomes que se lhes dê. Temos aqui 4 termos aplicados a eles: principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Estão aí. Não importa os nomes que se lhes dê, porquanto muito acima de todos eles, nos diz a palavra do Senhor, reina o Senhor Jesus Cristo. Aí está a nossa segurança. Nesta manhã eu estive conversando com a nossa irmã Sheila. Sheila, aí está a nossa segurança. Meu irmão Jairo, aí está a nossa segurança. Amém? Amém. É um mundo tenebroso. Eu tenho uma obra em casa de Frank Peretti, que é intitulada Este Mundo Tenebroso, 2 volumes, coisa terrível. E este mundo é tenebroso. Você vê a manifestação destas hostes para lhes mostrar que o Senhor está acima de todos eles. Ouçam o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 1, verso 3. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa agradecendo ao Senhor por uma razão, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, temos os versos 18 a 23. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, diz o apóstolo Paulo, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aí nós temos o verso 21. Nota bem as palavras descritas no verso 21, falando acerca do Senhor Jesus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acima de todo nome, acima de todos, está o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória, a Ele a nossa gratidão por Ele ter nos salvado, chamando-nos para sermos, assim, os seus filhos. Nós andávamos, diz o apóstolo Paulo, nós andávamos conforme o que está descrito aqui no versículo 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos. Mas o que Cristo fez? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3, nos diz o que Cristo fez conosco. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos arrancou daí. Mas não somente isto, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer amém? Amém. O nosso coração arde diante do que o Senhor Jesus fez por nós. Então, meus irmãos, o homem sem Cristo, ele está pior do que o morto físico. Você diz, como assim? Como ele está pior do que o morto físico? Porque o morto físico, ele está inativo. E nesse sentido, o homem está com relação a Deus. Mas com relação ao mundo, o morto espiritual,
ele parece estar bem vivo, não? E ele se levanta contra Deus. Ele blasfema do Senhor. Ele está bem ativo para fazer o mal, para fugir, para criticar, para se opor a Deus. O ser humano ele não reconhece a sua vida de transgressão. Não. De pecado, como sombria e aflitiva. Ele não reconhece isto. Decididamente, o homem não quer ir a Cristo. O Senhor disse, vocês não querem vir a mim para terem vida. Isso está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Vocês não querem vir. Ele é inimigo de Deus. A palavra diz que ele ama mais as trevas do que a luz. E a prova disto é que ele segue o curso deste mundo, ele segue os ditames das potestades do ar, do espírito das trevas, porque é isso que ele ama, é isso que ele quer, ele troca a verdade de Deus em mentira. O que você espera? No final desta vida sem Deus, deste morto espiritual. Somente no confronto com a palavra viva do Evangelho, é que ele se dá conta da sua realidade. Ou seja, diante da descrição do ser humano como refém da morte, o apóstolo Paulo, ele coloca um porém, que é o porém da misericórdia divina. Vejam os versos 4 e 5. Depois de o apóstolo ter mostrado que nós, em outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós que andávamos, diz o apóstolo Paulo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, mas aí temos os versos 4 e 5. Mas Deus que é o quê? Riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele fez o quê? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esse é o porém colocado pelo apóstolo Paulo. A riqueza da sua graça, no versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui vemos a riqueza da sua graça. O que é graça? Favor imerecido, que ele fez derramar sobre os crentes, capítulo 1, versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus que é rico em misericórdia, nos salvou. Efésios capítulo 2, versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 5, segundo a sua misericórdia, o Senhor nos salvou. O que ele fez conosco, irmãos? Ele nos deu vida. Agora nós vivemos. Ele nos fez renascer para uma viva esperança. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Estão lembrados do que nós estudamos essa manhã? Sobre aquela tríade maravilhosa, fé, esperança e amor. E ele diz, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E eu quero aqui fazer duas considerações. Uma para nós, os já salvos do Senhor Jesus, para aqueles que ainda não são. Primeira consideração, em Cristo Jesus. Voltando ao versículo 2, diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem não nasceu em um lar evangélico andou no curso deste mundo. Quantos carnavais você já pulou?
Não é? Quantas coisas que o mundo faz, você já fez? Porque este era o teu mundo. Você andava segundo o curso deste mundo. Irmãos, a vida em pecado não é um espaço neutro, mas é um espaço de poder. A vida em pecado é um espaço de poder. Poder para enganar, para escravizar, para matar. Romanos capítulo 7, verso 8. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado engana. João capítulo 8, verso 34. Todo aquele que comete pecado, disse o Senhor Jesus, é o que do pecado? Escravo. Romanos capítulo 6, verso 23. Essa referência todos sabem, vocês podem me responder. O salário do pecado é a morte. O poder do pecado é escravizar, matar. O Senhor nos tirou disto. Em todo o Novo Testamento, a conversão a Cristo representa uma nítida divisão ou uma nítida linha divisória entre o outrora e o agora. O versículo 2 que diz assim, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, representa a totalidade da vida. Como você andava antes? Você mesmo. Como você andava antes? Como você anda agora? Aqui está a linha divisória. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, o que deverá fazer? Você que está morto em seus pecados, o que pode fazer um morto? O que pode fazer? Se estou morto, o que deverei fazer? Irmãos, em primeiro lugar, eu quero lhes dizer que a palavra de Deus é viva e ela gera vida. E o Senhor usa a sua palavra para gerar vida. A conversão do homem é um ato da pessoa de Deus na vida do homem através da sua palavra. Por isso que nós não dizemos, eu me converti, mas o Senhor me converteu. Ele se apiedou de mim. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Tiago capítulo 1, verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Cristo disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Essa palavra é viva, ela gera vida. Ela está sendo pregada nesta noite. Você a está ouvindo. Eu gosto muito daquela passagem de Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Há pouco tempo nós fizemos menção dessa passagem aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou, diz o profeta Ezequiel, em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muitos. O profeta diz que eles estavam sequíssimos, espalhados em todo o vale. E o profeta diz que o Senhor o fez andar ao redor deles.
E eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E o Senhor lhe diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? E o profeta responde: Senhor, tu sabes, tu sabes. Então, o Senhor disse ao profeta Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Poderão ossos secos ouvir a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o profeta começou a falar aqueles ossos, e o que aconteceu? Um osso foi se juntando ao outro, voltando a ser o corpo de antes, e agora passaram a ter vida. O Senhor Jesus disse aos incrédulos da sua época: até destas pedras o Senhor poderá suscitar filhos de Abraão. Ele é o dono da vida. Ele pode, meu amigo, nesta noite tocar no seu coração através da palavra, abrindo-lhe o entendimento, fazendo com que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E esta é a nossa esperança nesta noite. O Senhor pode fazer isto. Ele fez conosco. Ele pode fazer por você também. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, temos um relato tremendo que trata da conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Centurião romano. Ele estava, mesmo na sua ignorância, buscando ao Senhor, e o Senhor enviou à sua casa o apóstolo Pedro com a mensagem viva, com a mensagem da palavra. Aí lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos versos 38 a 43, que quando o apóstolo Pedro entrou naquela casa, ele anunciou ao Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa foi a mensagem do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Havia muita gente ali ouvindo essa palavra. E continuou o apóstolo: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo. Continuava o apóstolo Pedro na sua pregação. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E sabe o que aconteceu com esta pregação do apóstolo Pedro? O verso 44 nos diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e houve salvação naquela casa. O nosso desejo diante do Senhor é que o Espírito esteja atuando nos corações dos aqui presentes que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, concedendo-lhes vida. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com os meus pais. Aconteceu com vocês.
que pode acontecer ainda com outros. Por isso nós devemos orar para que Deus abra o entendimento daqueles que nos cercam. Orar pela nossa família. Há alguém na sua família que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Ora por ele. Prega a palavra para ele, e esta palavra pode gerar vida. Pode gerar vida. Um milagre pode acontecer, que é o maior milagre de todos os tempos. A conversão do miserável pecador. Vida a quem está morto. Não há milagre maior do que este. Se o Senhor tocou o seu coração nesta noite, meu amigo, confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor. Faça isto. Faça isto. Você pode nos procurar depois do culto, nesta noite. Pastor, eu quero conversar com o senhor. Você pode fazer isso. Se você teve o seu coração aberto pela palavra do Senhor, pela atuação do Espírito Santo, lembre-se que a palavra do Senhor nos diz que Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Que o Senhor continue nos abençoando e se apiede daqueles que ainda estão mortos espirituais. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos louvar ao Senhor. Entoando o hino de número 104. Eduardo, se houver condições, você poderá projetá-lo aí. Este hino tem como título Salvação Perfeita. Nós entoamos há quase 20 dias atrás este hino. Nós, os que fomos do Brasil para Cali, na Colômbia, nós entoamos ali naquele congresso. E hoje faz 15 dias que nós entoamos o mesmo hino na igreja, este hino na igreja presbiteriana fundamentalista Esmirna, em Cali, na Colômbia. Foi nos pedido que, mais uma vez, nós louvássemos ao nosso Deus ali. Este é um grande hino. Livres do medo. Alguns que estão sob tensão, que estão sob o medo. Mas este hino diz, livres do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Aí temos o coro que diz, sim, de uma vez, amigo, acredita. No Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz, a lei satisfez. E redimiu-nos de uma vez. Vamos louvar ao Senhor? Livres do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez, Ele redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece,
vida e perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó, gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Se de uma vez, amigo, acredita no Salvador, tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Só os vivos podem cantar. São milhares de mortos que estão aí. Não é? Mas os vivos estão cantando. Os vivos estão louvando ao Senhor. Vamos nos despedir com uma oração. Peço ao nosso irmão Humberto que nos dirija ao Senhor neste momento. Oremos. Criador do céu, da terra, mar, a paz de nosso Senhor e Salvador nosso Jesus. No momento reverente da sua presença estamos para te glorificar, ó Deus, e o privilégio dessa tua poder nos sua casa. Amém, Senhor. Amém. Pai, Espírito universal, na beleza da tua sublime e inefável. Sim, Senhor. Agradecemos pela tua exposição da tua palavra. Rendemos, Senhor, as suas graças. Sim, Senhor. Porque nós estávamos mortos em nossos deveres e pecados, éramos seres caídos, corrompidos, culpados, malditos, abomináveis, pessoas imprestáveis, inúteis, que não serviam para nada mais a não ser para alimentar as chamas do fogo do inferno eterno. Está reservada para todo pecador impenitente que se recusa a curvar sua fronte e dobrar os seus joelhos perante tua grandeza e glória, suplicando por graça, misericórdia e perdão. Sim, Senhor. Que só pode ser encontrado na bendita pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Sim, Senhor. Criador e doador da vida. Tu és o único e verdadeiro Deus vivo, aquele que pode dar a vida física ao homem, mas que pode dar uma vida muito melhor e maior, que é a vida eterna. Sim, Senhor. O perdão dos pecados, a salvação eterna da alma, a certeza de um dia partir deste mundo para ser recebido do teu reino, de grande poder e glória, para te adorar na beleza da tua santidade, junto com os santos anjos eleitos do Senhor. Amém, Também Senhor. com a tua igreja. Sim, Senhor.
Senhor, nós te rogamos, Deus, pela vida dos miseráveis pecadores, e assim como nós estávamos mortos em delitos e pecados, ainda se encontram nessa deplorável condição de desgraça, miséria, culpa, corrupção e perdição eterna. Nós te rogamos, ó Deus, que a luz do glorioso Evangelho do teu Filho Jesus Cristo resplandeça com poder e glória, iluminando, aclarando os olhos do seu entendimento para que eles possam compreender que tu és o único e verdadeiro Deus vivo, santo, Amém, Senhor. poderoso. Amém, Senhor. Que o Senhor, que eles possam entender que tu és santo, que tu és justo, e que nenhum homem miserável pecador pode comparecer diante da tua presença e ser aceito se não for com base na vida e na obra do teu Filho Jesus Cristo. Sim, Senhor. Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor aplique a tua palavra ao coração. Amém. Ela entre, penetre e gere vida abundante no coração dessas pessoas. Que elas entendam que são miseráveis, que elas são emprestadas inúteis, que elas não podem se justificar diante de ti com base em suas obras, mas somente com base na obra redentora do Filho. Amém, Senhor. A tua palavra entra e gere fé salvífica, que gere certeza, convicção de salvação, que transforma a mente e o coração, que transforma essas pessoas de filhos da ira, de filhos do diabo, como Jesus disse em João 8,44, em filhos de Deus, filhos da divina graça sem par. Amém. Assim nós te oramos e desde já nós te agradecemos, rogando o perdão dos nossos pecados. Sim, Senhor. E a tua bênção e a tua paz e proteção para a nossa semana. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.